Boa tarde. O primeiro escalão recebe hoje o desembargador Silvio Marques Neto, advogado formado pela Faculdade de Direito de Bauru em 1964, ingressou na magistratura em 1967, trabalhou como juiz de direito em várias cidades do interior do estado de São Paulo, fixou residência em São José dos Campos, onde criou a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, um dos principais temas, aliás, o principal tema que iremos debater hoje. Para entrevistar o Dr. Silvio Marques, estará conosco hoje o jornalista Paulo Pires, que conhece bastante assuntos ligados ao judiciário, à justiça. Dr. Silvio, é um prazer recebê-lo em nosso programa, Primeiro Escalão. Gostaria inicialmente que o senhor falasse sobre a criação deste sistema, deste método intitulado APAC, que foi criado no início dos anos 70, que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. É uma APAC que vem dando certo, né? Ao contrário de uma outra APAC que existe, né, no país e foi criado pela Presidência da República no início da gestão Dilma, ou do presidente Lula, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Esta APAC é uma APAC que dá certo. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a APAC, o que é esse sistema, quais os benefícios que a APAC traz para a sociedade, o índice de reinserção do condenado na sociedade, através do sistema APAC. Prazer em recebê-lo, doutor Silvio. Igualmente, é um prazer muito grande estar aqui. Primeira vez neste sistema eletrônico, que também atinge o Estado inteiro, espero, porque também faço parte, atualmente sou presidente do GAGE, Grupo de Apoio à Justiça. É uma associação formada por juízes de primeira e segunda instância, juízes desembargadores, que se aposentam, mas continuam ao lado da magistratura que está julgando, que está trabalhando, auxiliando no que for possível, porque nós temos muito serviço, muitos problemas, então não bastam os militantes juízes desembargadores que nós temos, precisamos de ajuda. E depois outro, nós pensamos, primeiro, pensamento nosso, que é injusto para a comunidade. Sim. Um juiz se aposentar e continuar ganhando a mesma coisa sem fazer nada, e os processos estão lá. Nós temos hoje 330 desembargadores no estado de São Paulo, é o maior tribunal do mundo. Do mundo. Tribunal do TJ de São Paulo. O TJ de São Paulo é o maior do mundo, sem contar a primeira instância. Só ali no tribunal são 330, mais ou menos. E o volume de serviço lá, poderíamos colocar mais 330, então dobrar para 660 ou 700, 800, e não dariam conta do volume de serviço em razão do nosso sistema legal, do nosso sistema de leis que criam, que causam tantos processos. Então, nós achamos injusto, lutamos muitos anos para acabar com esse negócio da aposentadoria ou aumentar para 75 ou 80 anos, porque nos outros países do mundo que nós fomos estudar não tem isso, não tem essa aposentadoria para juiz. Então resolvemos arrumar um jeito de ajudar. E nos pediram para fazer uma coisa e outra, então nós estamos lá ajudando. Hoje é oficial, a sociedade é legalizada, oficializada pelo Tribunal de Justiça, então estamos como um órgão paralelo, um órgão de assessoria ao Tribunal de Justiça. Hoje mesmo, na nossa reunião, um juiz encarregado de fazer as conciliações de julgamentos veio nos trazer o relatório do trabalho da semana passada em Atibaia e Bragança Paulista, que eles estão quase zerando, como já fizeram isso em outros lugares. Bom, mas... Voltando à APAC. Voltando à APAC. Por que foi criada a APAC? O objetivo de resolver os problemas carcerários desse país, que até hoje preocupa a sociedade e o judiciário. E é um problema do Brasil inteiro. Isso daí é uma coisa que ninguém quer fazer nada nessa área, porque O que é a APAC? O senhor foi fundador com o Dr. Mário Toboni. O senhor participou com ele da fundação e da criação da APAC nos anos 70. Queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, para o internauta, o que é a APAC? Que ela não é muito difundida. É meio desconhecida ainda, vamos dizer assim. Se você explicasse o que é a APAC, como funciona, os benefícios para a sociedade. Eu tive experiência com cadeia, com presídio, com presos desde pequeno, porque meu pai foi delegado de polícia e foi promotor. Então eu tinha esse contato com preso e tal, e eu tinha respeito, mas não tinha medo de preso.
Quando eu entrei na carreira, meu primeiro dia como juiz, cheguei na comarca de Tupã, deixei a minha malinha no hotel e me dirigi para o fórum, o carro da polícia me parou na rua, falou, doutor, o senhor é o juiz que chegou aqui? Então, é professor da delegacia que tem uma rebelião, puseram fogo na cadeia. Meu primeiro dia, nem cheguei ao fórum. Quer dizer, eu fui tomar posse na cadeia, numa rebelião. Depois eu conheci, nessa mesma época, alguns meses depois, conheci uma cadeia em Lucélia, onde dava para pentear o cabelo no chão, que era uma limpeza, uma ordem, um lugar fantástico. E o preso, eu estou resumindo bastante essa história, e esse preso, um preso lá que tomava conta, sozinho numa cela, que era uma biblioteca, ele tomava conta, ele me pediu um dicionário de português. Eu falei, mas tem dicionário aí? Ele falou, mas esse não é suficiente, que tem palavras que eu não encontro, e tem nesse livro, que eu estou gostando muito. Deixa eu ver que livro é esse. Era Divina Comédia de Dante Alighieri. Eu falei, bom, cadeia é um preço diferenciado, então cadeia tem jeito. Depois eu passei por muitas outras comarcas e fiquei 3 anos como juiz único da comarca de Pereira Barreto na época da construção da Ilha Solteira. Então a criminalidade lá era uma coisa de louco, além de ser fronteira com o Mato Grosso. O índice era bárbaro, porque era muita gente que estava lá sem família, sem nada, né, que vinha do norte e do nordeste para trabalhar nas obras da Ilha Solteira. E tinha muita criminalidade lá. Semana de júri, que naquele tempo nós tínhamos 2 semanas de júri, acho que ainda deve ser assim, em junho e em dezembro. Numa semana de júri eu não conseguia fazer 6 júris, eu tinha que fazer às vezes 10, 12, então eu tinha que fazer um de manhã, um à tarde e varava à noite. Era desse jeito. E lá a coisa ficou muito difícil porque em pouco tempo a cadeia, que comportava uns 40, 60 presos, já estava com 120 por aí, mas eu controlava muito bem porque o delegado era bom e era parceiro e o carcereiro também era muito amigo, era só conversar com eles que Sim. Nós nos entendíamos muito bem com os presos e então a gente não tinha rebeliões, não tinha fugas. Acabamos com esse carcereiro pediu e autorizei, ele passava a tirar preso e levava no jardim em volta da cadeia para fazer horta para melhorar a comida da cadeia. Eu pensava, isso tem jeito. Aí fui promovido para São José dos Campos. Semana Santa de 1973. Chego lá em São José dos Campos, vou no fórum, que é na mesma praça, na outra esquina, na frente da cadeia. O delegado mandou me chamar e pediu que eu fosse encontrar com ele no hospital, porque tinha um preso baleado, tinha um problema e tal. E aí começamos a conversar e fui visitar a cadeia com esse delegado, nesse mesmo dia. A cadeia comportava mais ou menos 60 presos. Ela vinha de uma reforma total, porque um ano antes tinham destruído a cadeia com uma rebelião. Tinham destruído a cadeia. Reformaram tudo. Eu visitei aquela cadeia, acompanhado pelo delegado, e encontrei misturados, homens, mulheres e crianças. Não falo nem menores, criança, porque tinha gente de 12 anos. Isso não é menor, um absurdo. Isso é criança, um absurdo. Mulher, homem, criança, bandido, tudo quanto era tipo, num conjunto de celas que comportaria 60 presos. E tinha mais ou menos 80, 90. Tem que ser feita alguma coisa. Alguns meses depois, em agosto, fui dar aula na Faculdade de Direito de São José dos Campos e primeiro dia numa classe já era dia de prova. Eu estava substituindo um professor daquela matéria, fui passar a prova e os alunos assim não estavam muito simpáticos, mas o líder da classe controlou tudo e falou que eu preciso conversar com o senhor depois da aula. Não é? Eu já fiquei meio desconfiado, não é? Mas vi que era um rapaz simpático e tal, começamos a conversar. Era o Mário Ottoboni. E ele falou, doutor, olha, desde novembro, um grupo de amigos e eu estamos fazendo uma visita à cadeia. Uma vez por mês nós vamos na cadeia e o delegado, que é o mesmo que me apresentou a cadeia, né? O delegado autorizou e a gente dá uma volta, passando nas celas, vai conversando com o preso aqui e ali, mas tem tanto problema, doutor. E a gente não consegue resolver, não tem uma resposta para dar para o preso. Vou dar um exemplo. O preso está saindo, ele quer emprego e não tem emprego. A gente vai procurar os nossos conhecidos, eles só dão o emprego se aparecer uma ficha limpa ou se o juiz assinar uma declaração que o preso tem um passado ilibado. Falei, mas qual é o preso que tem passado ilibado? Não tem jeito. É uma contradição absoluta, total. Né? Falei, e você no terceiro ano, você não podia fazer um pedido desse para mim, né? Vamos estudar o problema.
Né? E começamos a conversar e eu falei para ele, olha, você está fazendo isso como membro do Cursílio da Cristandade? Ele falou, como é que o senhor sabe? Pelo seu jeito. Pelo seu jeito, pelo seu falar. Eu acho que é isso aí, é um grupo mesmo, né? Falei, pois é, eu também sou cursilista, fiz isso aí e já vinha fazendo isso em outras comarcas. Mesmo a minha mulher costumava com outras amigas tal, visitar os presos e tal, e o problema é sempre esse. Sempre foi uma grande barreira empregar o egresso. Então, essa é uma barreira que a sociedade criou e que faz com que nós tenhamos esse sistema penitenciário falido, que não funciona. Tem os defeitos internos, mas esse é o defeito externo. O senhor acha que o sistema ainda é falido hoje? Ainda é falido, porque continua a mesma coisa. Não se dá emprego para um egresso. Mas a sociedade não reinsere o ex-condenado no mercado de trabalho e não aceita. Às vezes nem a própria família. Mas voltando, a PAC, qual é a proposta da PAC? Então, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que existe hoje, lançada em São José dos Campos pelo senhor Dr. Mário Toboni. Exatamente. E que gerou vários filhotes, a PAC foi implantada em várias cidades brasileiras e gerou filhotes para outros países. Até para outros países. Da Europa, da América Latina e dos Estados Unidos, que o senhor viajou para implantar e dar consultoria nessa área. Pela prisão. Se o senhor fosse assim, didático para explicar o que é a PAC, antes de passar a palavra ao Paulo, que tem boas perguntas. Esses voluntários do Mário Toboni, eles tinham um lema. Sim. Do estudo que eles fizeram, da associação que eles participavam, o Cursílio da Cristandade, que era amando o próximo amarás a Cristo. Eles tiraram isso do Evangelho. Então eu falei para eles, então amando o preso amarás a Cristo, são as mesmas letras. Então ficamos naquilo e resolvemos, quando criamos a sociedade, arrumar palavras que servissem nas mesmas letras. Então ficou Associação de Proteção e Assistência Carcerária, que era muito comum o uso da palavra cárcere naquela época. Então nós ficamos desse jeito, fomos trabalhando sem nada por escrito, vamos fazendo experiência. Então nós tínhamos uma reunião semanal e tudo a gente anotava. Sim. Tudo tinha ata. Vai arrumar emprego? Vai. Você vai falar, vou lá no supermercado tal, vou na loja tal, na oficina tal, vou procurar emprego. Então no dia seguinte vinha lá. Fui lá, me alegou que não dava emprego, por isso, não dá por aquilo tal. Começamos a pesquisar e a estudar. Um ano depois, já em 74, eu tinha o estatuto pronto. Eu peguei a coleção de estatutos que meu pai juntou durante a carreira dele de delegado e promotor e, com base naquela coleção de estatutos, eu fiz uma adaptação daquilo que nós pesquisamos com os voluntários do Mário Toboni e fiz os estatutos da PAC, e continuamos a experiência. Quando foi em 76, então mais um ano depois, eu baixei o provimento judicial, aí já era o regulamento da justiça para o funcionamento da cadeia. Quais eram as regras dentro da cadeia. Então, com o estatuto da entidade e as regras da cadeia, nós começamos a trabalhar e os delegados davam muito apoio, e lá tinha o local, o seccional e o regional. Todos eles deram todo apoio. Nós começamos a evoluir de tal forma que quando foi no Natal de 76, 77, não lembro bem, resolvemos soltar alguns presos para passar o Natal em casa. Já era PAC. Já era PAC. A TV Record, se é que eu posso falar, a TV Record... Claro, pode, aqui só tem total liberdade. A TV Record foi lá e filmou, fez o tape, que era a técnica da época, da saída dos presos que iam passar o Natal em casa. A família esperando, se encontraram lá, filmaram tudo. E quando é que eles voltam? Eles vão voltar dia 26. A Record foi lá, filmou, voltaram todos. 100%? 100%. No ano seguinte, mesma coisa, no outro ano, a mesma coisa. Aí resolvemos soltar também no ano novo. A essa altura, todos os canais de televisão já iam lá. Então fazia um corredor polonês, a turma da polícia apostando, esse não volta, e os canais de televisão, será que volta? Olha, isso aqui tem uma ficha, olha o que ele fez, matou 3, matou 4 e tal. E a turma do contra. A turma do contra. E o Mário Toboni e eu só fazendo, é uma caixa de uísque, esse aqui não volta. Mas por que não volta? Olha,
Esse aqui tem um apelido até de polícia, esqueci agora, o matador mor, né? É o crinjão. Sim. Porque já matou demais e não sei o que e tal. Fala, não consta aqui que ele atirou, mas matar nunca morreu nenhuma vítima dele. Ah, mas esse não volta. Tá bom, quanto vale? Uma caixa de uísque, qual é a marca? Tá, um rótulo vermelho? Nunca perdemos uma aposta, nunca, não tem exceção. Mário Toboni, nunca perdemos uma aposta, todos voltaram. E uma vez, eu arrisquei mais. Eu tinha um preso que era estudante universitário em São José dos Campos, mas ele tinha vindo do Rio para São José dos Campos para concluir os estudos lá. E a família dele era do Rio Grande do Norte. E se eu soltasse para o Natal, não daria tempo dele voltar e ir de novo. Ainda mais que teria que ir de ônibus, né? Então eu autorizei, você sai agora, você volta só no dia 2, 3 do ano que vem. Voltou também. Hoje é um grande empresário lá. Em São José? Não, na terra dele lá, no Rio Grande do Norte. Paulo, por favor. Doutor, assim, há um senso comum, essa na minha ótica, não sei se até que ponto isso é correto ou não, que o sistema prisional brasileiro ele não corrige. Não recupera. Mas, pela experiência do senhor, imagino que o senhor acabou de citar que existam exceções. E o senhor poderia contar alguma história que é exemplar, que poderia ser replicada em outras esferas, em outras condições, né? E até tomando como base a própria experiência da PAC. Isso. Exatamente. Posso dar vários índice de reinserção na sociedade é altíssimo. A nossa taxa de reincidência, a gente considera reincidente legalmente aquele que foi condenado, e que volta, cumpriu a pena, saiu, pessoa livre, já sem dívida com a sociedade, e torna a cometer outro crime. Então, é só depois. Ele saiu, a média mundial... Brasil. Beirando a média mundial, de 70% a 75%. Alto. Prejuízo total. Qual é o comerciante, qual é a empresa que funciona com 70% de prejuízo? Nos Estados Unidos, tem estados que tem até 90% de prejuízo, de reincidência. Mas a média é 75%. Muito alto. Então, arredondando, a média mundial é 70%. A nossa... Essa é a média dos presídios tradicionais. Tradicionais, sistema tradicional. A nossa média de São José dos Campos, nossa média não, o número de São José dos Campos verificado pelo professor e criminologista Byron Johnson, da Universidade do Tennessee, que foi contratado pelo George Walker Bush, quando ainda era governador do Texas. O pai, Bush. O filho. Bush filho. O pai era presidente, o Bush filho era do Texas. Perfeito. A Prison Fellowship, o Charles Colson, depois a gente pode chegar nisso aí, foram lá tentar, no México, criar uma PAC, lá no Texas. O Bush falou, concordo, eu apoio, vocês me mostraram isso aqui, tudo bem, mas eu quero uma pesquisa contratada por mim, em pessoa da minha confiança. E contratou então a Universidade do Tennessee e veio então aqui o professor Byron Johnson. Ele ficou mais ou menos de 30 a 40 dias em São José dos Campos, pegou todos os processos, pegou as fichas dos presos e foi atrás dos egressos, procurou tudo, falou, já terminei, vou embora. Não, o senhor não terminou não, isso aqui são os dados do município da comarca. O senhor precisa confrontar isso com a Secretaria da Justiça e com o Tribunal de Justiça. Naquele tempo não tinha Secretaria de Administração Penitenciária, ou era na Justiça, ou algumas vezes na Segurança, que a Segurança que tem os novos boletins, as novas portarias, os novos inquéritos. Ele checou tudo, voltou para São José e falou, agora está tudo conferido, está tudo certinho, mas é inacreditável. Inacreditável. Vocês estão com uma média, uma taxa de reincidência de 12%. A média mundial é 70%, vocês têm 12%, ninguém vai acreditar, mas eu tenho documentado, 12%. Posso ir embora agora? Ele me perguntou, eu falei, não, ainda não. O senhor vai a Bragança Paulista. Por quê? É uma cidade menor do que a nossa, não tem os mesmos problemas que tem aqui, e tem uma PAC que foi restaurada pelo atual juiz, porque lá a comarca de Bragança teve uma das primeiras APAC, depois um juiz sai, o outro não quer, não apoia e tal. O juiz que está atual lá,
atualmente lá, ele gosta da PAC, está restaurando, vai lá e levanta os dados lá. Falei, doutor, quando ele voltou, conferi tudo, fez as mesmas contas, por incrível que pareça, lá está com 15%, o senhor aqui tem 12, 15%. Não é muito estranho, não é? Continua sendo uma maravilha com relação a 70%. Falei, pois é, mas lá os presos são mais simples, os crimes não são tão graves como daqui, é uma situação toda diferente. Bragança e São José. E Bragança e São José. Falou, por quê? Doutor Silvio, só vamos pedir um rápido intervalo. Pois não. Intervalo comercial, em 3 minutos nós voltamos e o senhor continua para responder a pergunta do Paulo se o sistema carcerário brasileiro, penitenciário brasileiro, realmente corrige. Corrige. Por favor. Alô, amigos, eu sou o Zancopé Simões. Acompanhe Gente que Fala de segunda a sexta-feira ao meio-dia pela AltV, www.altv.com.br, a sua TV da internet, e na rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Programa Gente que Fala, com as principais manchetes do dia, informação, prestação de serviço e tudo o que acontece no Brasil e no mundo pela ótica de convidados sempre muito especiais que proporcionam a oportunidade de conhecer as várias faces da notícia. Gente que Fala, de segunda a sexta-feira, meio-dia. Espero você. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu aumento. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
recebendo o desembargador Silvio Marques Neto. Estamos falando sobre a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Jornalista Paulo Pires, por favor, repomba a sua questão para o desembargador Silvio Marques. Doutor, parece que a APAC tem um trabalho bastante interessante de ela ajudar na administração penitenciária de uma forma que não é oficial, vamos dizer assim. É uma administração privada que não pertence à administração penitenciária, né? Não pertence ao Estado. Ao Estado. O senhor poderia falar um pouco a respeito de como é que funciona isso? Desde o começo, já pela causa do crime e o fato de que no Brasil nós não temos nem pena de morte, nem prisão perpétua, a conclusão é que um dia o preso vai sair. Então a comunidade tem que pensar, como é que eu quero? Que ele volte do jeito que ele era, pior ou melhor? Então nós temos que recuperar o preso. Ninguém vai querer manter a mesma situação ou piorar. Então, que fique lá, ou que se adote a pena de morte, mas isso não é o espírito do brasileiro. Então nós temos que recuperar e reintegrar. Não é só dizer o sujeito tinha bom comportamento excelente dentro da cadeia, mas não foi preparado para viver aqui fora. E a sociedade não foi preparada para recebê-lo. Então, quando nós notamos esse defeito da nossa sociedade, da nossa cultura, nós atacamos esse problema com a própria sociedade. Foi por isso que nós trabalhamos com os voluntários da sociedade que passaram a entrar no presídio. Própria comunidade. Só para dar um exemplo. Cada sociedade tem que assumir o seu problema, não passar para o outro. Então, eu vou dar um exemplo para não ser bairrista. Itaúna, em Minas Gerais. Itaúna foi uma das primeiras cidades nas quais nós fomos fazer palestras para contar como funcionava a APAC, a pedido das igrejas de Minas Gerais também. Nós fizemos isso no estado de São Paulo inteiro, e Minas quase toda essa parte centro-sul. Então, lá em Itaúna, aquele negócio, jogamos a semente numa boa terra. Sim. O juiz de lá resolveu adotar o sistema e, vamos dizer assim, ele não fez carreira, não se promoveu, não se inscreveu mais para promoção, e está lá até hoje, só cuidando disso. E ele resolveu cuidar da mudança da cadeia até no aspecto físico. Ele tinha uma cadeia pequena, superlotada, que não servia para nada. Então, ele com a comunidade, eles construíram um prédio. Fizeram campanha na cidade, o juiz colaborou muito, inclusive com financiamento do banco, e construíram o próprio prédio da cadeia. Então, a cadeia de lá hoje é uma cadeia modelo, onde o preso tem uma vida decente, é uma vida de castigo, porque ele tem que pagar o erro dele. Não é prêmio, não é clube. Então, ele tem que trabalhar, tem que estudar. Trabalhar e estudar. Agora, por que os presídios que têm a sigla PAC recupera, como o Paulo fez a pergunta ao senhor, e os presídios tradicionais não têm esse índice alto de recuperação, de reinserção do preso? Porque não tem... Deve ter um diferencial. Deve ter um diferencial. Por quê? É o sistema de trabalhar, de considerar o preso, por pior que ele tenha sido, por pior que ele tenha feito, ele ainda é um ser humano. A gente pode achar que não, o sujeito é um animal, né? Essa é a reação natural da gente quando ouve falar as coisas que acontecem por aí. Isso é um animal. Mas a gente vai lá e no fundo a gente acaba descobrindo algum valor neles. Quando a gente se apega a esse valor e vai trabalhando em cima daquilo, até um leigo consegue fazer isso, porque todos nós somos seres humanos. Nós podemos ter orientação de psicólogos, de psiquiatras e outros médicos, outras especialidades. Mas é o cidadão comum que vai lá como voluntário e começa a trabalhar com os presos. Aí nós desenvolvemos uma técnica que é escolher um desses presos, pelas afinidades que a gente observa lá dentro, para você vai ser responsável por esse preso tal. Então criamos essa função de padrinho. No começo, como só os homens entravam na cadeia, e a cadeia só tinha homens, então era um homem que era padrinho de um preso homem. Mas depois nós descobrimos que era muito importante que a mulher do padrinho também entrasse no presídio, não só para dar apoio ao marido, mas como para levar um pouco mais de humanidade. Então é um modelo que humaniza mais o tratamento. Humaniza, exatamente. Respeito, exatamente. Participação da família, tudo, estudo, tudo. Trabalho. Se há uma coisa que é castigo nos nossos presídios, é tirar o padrinho do preso. Se ele cometer uma falta considerada grave, ele perde direito a ter padrinho.
Então, nós tiramos... O senhor falou sobre Pouso Alegre no intervalo. Pouso Alegre também, que é mais próximo a nossa aqui, que está aberta à visitação. Como é que funciona esse presídio de Pouso Alegre? Os presos têm liberdade total, respeito, a liberdade entre aspas. Isso, nós temos os 3 pavilhões construídos pela comunidade. Tem o fechado, o semiaberto e o aberto. No fechado, eles fazem inúmeros trabalhos. Por exemplo, fazem uma garrafa térmica completa. Começaram fazendo só o fundo da garrafa, que o pessoal conseguiu com a fábrica, uma dessas grandes marcas nacionais, e hoje eles fazem tudo. Então, só para dar exemplo de um trabalho manual que pode ser feito lá dentro do regime fechado, sem o uso de ferramentas perigosas que possam ser transformadas em arma. Né? Isso é só um exemplo, pequeno detalhe. Então, eles têm que trabalhar. Tem os professores voluntários de todas as áreas que vão lá e dão aula, lá dentro. Tem médico, dentista que vão lá e trabalham lá dentro, no regime fechado. O semiaberto é a mesma coisa, só que o pessoal do semiaberto também pode trabalhar por fora. Então tem uma área de mais ou menos 15 alqueires no entorno do prédio do presídio e não tem alambrado, tem a cerca de 3 fios, a cerca comum, de arame farpado, toda a volta. E lá eles têm todo tipo de cultura. Para resumir, eles têm fruta cítrica o ano inteiro, porque eles têm toda a variedade, mas tem cana, tem café, tem tudo. Tem criação de porcos, de cavalo, de peixes, os próprios de presos gado, cuidam. Tudo é preso, tudo com preso. Temos, por exemplo, um agrônomo que pode ser o orientador. Ela é autossustentável, então. Ela dá lucro. Ela dá lucro. Ela dá lucro. E é vendido esses produtos? Vendido. Vende verdura, vende o leite, vende fruta. A garrafa térmica que eu falei, por exemplo, vai para fora. Agora, doutor, por que é tão pouco explorado o trabalho dentro das penitenciárias no Brasil? Por que elas são tão fracas nesse sentido de fazer um trabalho, vamos dizer, ocupacional em relação aos com estruturas absolutamente deficientes, né? Deficitárias, de má qualidade. E caras. Aliás, o custo per capita do preso da PAC é 3 vezes ou 4 vezes inferior ao custo normal que o governo paga nas penitenciárias. Nós não precisamos ter aquelas muralhas enormes, aquele sistema elétrico, disso, detetor de drone, essas coisas todas. O custo do preso para o Estado, no mundo inteiro, é muito grande. Muito, muito grande. E qual é o retorno? Nada. Vocês são um exemplo. A PAC é um exemplo para o próprio governo. Por isso que os americanos, que foram os primeiros a virem aqui, os americanos e os ingleses, por isso que eles levaram isso para lá e adotaram. Quantos países exportaram a PAC ou importaram a PAC? Mais de 100. Mais de 100. E o senhor viajou o mundo? Viajei o mundo. Implantando o sistema. E um destaque. A Alemanha fez um negócio que nem aqui no Brasil nós não tínhamos conseguido. A Alemanha conseguiu fazer uma adaptação do sistema PAC para menores infratores. Então tem uma cidade com aqueles nomes complicados, não tem vogal, só consoante. Então uma dessas cidades adaptou e eles têm lá uma tecnologia. Num concurso nacional lá, essa cidade recebeu o maior prêmio da Alemanha para trabalho de recuperação de menores. Eu gostaria de voltar àquela questão, por que o sistema prisional brasileiro não usa a mão de obra? Há um problema com mão de obra escrava, que eles falam, as ONGs de direitos humanos, os movimentos de direitos humanos reclamam. Os sindicatos reclamam, né? Tem tudo isso. Porque nós, primeiro, o sistema comum não olha o preso como se fosse um ser humano. Ele é um bandido terrível, Ele é um assassino perigoso, é um sujeito... Irrecuperável? Tratado como tal. Tratado como tal, considerado como um animal, como uma fera, um monstro. Então, isso cria uma barreira entre Estado e preso. E aí no Estado eu coloco todo mundo. A sociedade como um todo. O juiz, porque tem muito juiz, e que às vezes é até juiz de execução, e que não vai ao presídio. Uma vez eu mudei o juiz de execução num estado do Nordeste, porque fazia 3 anos que ele não ia ao presídio. Quando ele me falou isso, felizmente eu estava na corregedoria com a ministra Eliana Calmon, quando eu soube, está aqui, esse aqui está fora. Mas antes de falar com o tribunal, eu fui procurar entre os colegas lá, quem é um juiz aqui que gosta de presídio? Tem um fulano de tal que está na vara da Fazenda Pública. Eu falei, nossa,
O Chito gosta de presídio e está na fazenda pública, então está de castigo. Aí eu cheguei e falei, olha, eu descobri por isso aqui na correção que tem essa falha aqui, assim, isso é muito grave, vocês têm que tomar providência. Ah, mas ninguém quer ir lá. Tem sim, tem gente que quer ir lá e que gosta e que tem pendor para isso daí. Ah, tem. Vocês prometem, vocês tiram esse juiz de lá hoje? Tiramos. Então está aqui o nome. O papel no bolso está aqui, esse é o juiz. Ah, de fato, ele é muito bom, rapaz, então troca já. Doutor, eu queria perguntar para o senhor a respeito da iniciativa privada, se existem empresas e outras corporações que estão incentivando, estão patrocinando, dando algum tipo de contribuição com a PAC. Aqui no estado de São Paulo está suspenso, né? Não temos a PAC, mas já que a Petrobras é assunto do momento, né? A parte da terraplanagem, da drenagem e da canalização subterrânea da refinaria de São José dos Campos foi feita por empresas que ganharam a concorrência, tá, que usou mão de obra dos presos. Foram lá no nosso presídio e pegaram. E foi um trabalho perfeito, sem nenhum contratempo? Sem nenhum contratempo. Fuga, etc. Nada, nunca tivemos nenhum problema. Na Embraer, idem. É um índice maravilhoso esse índice. Tinha um chefe da... Taxa de sucesso? 12%? Isso não tem no mundo. Isso o mundo inteiro, o pessoal da ONU já falou, não existe. Agora a PAC precisa divulgar mais esses dados, esses índices. Vocês não têm um trabalho de comunicação que divulgue esses percentuais extraordinários de sucesso, de reinserção do preso na sociedade? Mas precisamos encontrar jornalistas como vocês aqui, que nos ouvem, como o Percival de Souza, que me desafiou, você não entra na penitenciária? Eu falei, eu entro. Só que depois você não vai acreditar que eu entrei, então você vai entrar junto comigo. E já chegamos a dormir, não juntos. E o Percival tem um canhão que tem um canhão, um canhão na mão. O Percival foi lá, ficou 3 dias e noites conosco, dando o curso lá para 60 presos. Eu pedi 40, porque lá a barra é mais pesada. O diretor colocou os 60 piores presos que ele tinha lá dentro, entre os 1.200, que é a população, né? Dos 1.200 ele pegou 60 e colocou lá no fundão para a gente dar o curso para eles. Curso de mudança de vida, mudança da maneira de olhar, de tratar o seu semelhante. Isso para os presos. Relações humanas. É tudo, uma reforma total. Tudo. Uma transformação total dos presos. Agora, qual é a participação do governador Geraldo Alckmin nesse processo? Olha... Com as APAC. Ele é um homem do Vale do Paraíba. Exatamente. De Pindamonhangaba, com ramificação em Guaratinguetá. As APAC nasceram em São José dos Campos. Para os íntimos é o Geraldinho. Sim. Um primo dele, que era juiz, aposentou há pouco tempo, também nos 70 anos. Aliás, tem um tio dele que foi presidente da APAMAGES. Foi presidente da APAMAGES, presidente do tribunal aqui nosso e ministro do Supremo. Perfeito. APAMAGES é a Associação Paulista de Magistrados. Associação Paulista de Magistrados, que o doutor Silvio Marques é membro do conselho da APAMAGES. Depois eu gostaria que o senhor falasse qual é a sua participação e o seu papel nesse conselho da Associação Paulista de Magistrados, que é presidida pelo juiz Jaime de Oliveira. Mas isso é muito Geraldo Alckmin, por gentileza, retomando. O governador Geraldo Alckmin, eu conheci ele, já era... Acho que era vereador lá em Pinda, ou já era deputado aqui em São Paulo. Prefeito. Não lembro bem o que ele era. Acho que ele era prefeito, candidato a deputado. Que ele foi a primeira vez, ele foi lá em São José dos Campos, ele foi na casa do primo dele, que era juiz. E ele então, tem um agravante, doutor Geraldo Alckmin. Ele foi lançado e criado do governador Mário Covas, que acabou com a PAC em São José dos Campos. Foi. Então tem um link aí. É um pecado grave. Que ele é um homem... Exatamente. E por que ele acabou? Olha, eu não sei e não quis me aprofundar nisso, porque fiquei muito desgostoso com esse negócio. Eu tinha muita esperança que o governador Alckmin fosse dar esse apoio para nós e fosse corrigir os rumos que tinham sido desviados pelo Mário Covas. O desvio que o Mário Covas fez foi brutal, brutal. Ele acabou com as APAC do Estado de São Paulo. Acabou. Nós tínhamos uma centena de APACs pelo interior, temos APAC na penitenciária do Carandiru, aqui, né? E tinha um Instituto Penal Agrícola no interior, não me lembro se era Rio Preto. Nós tínhamos muitas APACs por aqui.
E acabaram com tudo. O governador Alckmin, que toda hora fala do problema da segurança, dos assaltos, da violência, é uma oportunidade de o senhor agendar uma audiência com ele e solicitar ele a reimplantação das APAC do Estado de São Paulo. O presidente Nalini e o corregedor José Renato Nalini é o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele deve ter um entendimento a esse respeito com o governador Alckmin, porque na próxima semana, quinta-feira, semana do pós-carnaval, o presidente Nalini vai lançar oficialmente o que ele denominou de projeto Semear. É um grupo de desembargadores, de juízes, que compõe esse projeto Semear. São praticamente assessores do ministro, do presidente Nalini, para a questão penitenciária. E eles vão, com esse projeto Semear, eles vão dar assessoria, vão dar apoio, vão dar orientação para o pessoal da Secretaria de Administração Penitenciária, que é dirigida pelo secretário Lourival. Perfeito. Não é? Doutor Estamos nesse qual é o seu papel na APAMAG, na Associação Paulista de Magistrados, como membro do conselho da entidade? Isso é coisa de idoso, é dar palpite e dar conselho. É isso que o conselheiro faz. Porque eu sempre vivi muito a cidade e a comarca onde eu fui trabalhar. Pela criação que eu tive com meu avô, que foi o primeiro advogado de Penápolis, lá no fim do mundo, quando a Estrada de Ferro Noroeste chegou em Penápolis, meu avô foi para lá. Depois o meu pai na polícia, no Ministério Público, né? Então eu sempre tive esse contato com agentes da comunidade, que trabalham com a comunidade, na comunidade, buscando a melhoria das condições de vida dessas pessoas. Então, quando eu fiz concurso e tive esse começo, como eu disse, logo com cadeia, essas coisas todas, então eu fui me dedicando a isso, li bastante, me filiei à Associação Internacional de Direito Penal, estudei bastante, fui dar aula de penal, de processo penal, fiz pós-graduação nessa área. Então, com isso, eu acabei dando muita opinião para os colegas que eram premiados com a presidência, com a corregedoria. Perfeito. Silvio, você tem, aconteceu isso assim, faça desse jeito. Sempre foi assim, na PAMAG mesma coisa. Quando eu trabalhava em empresa privada, eu fui presidente da associação, hoje tem um nome próprio, antigamente era Associação dos Funcionários, hoje tem uma denominação. Perfeito. Doutor, queria fazer uma pergunta para o senhor. Há um clamor da sociedade em relação à pena de morte. A população brasileira acredita que nós estamos no limite, não há mais o que ser feito em termos de recuperação, como a gente está conversando. E eles acham que a solução seria a pena de morte, o endurecimento das penas, que as penas são muito permissivas, brandas. Como é que o senhor vê essa questão da pena de morte? O senhor é a favor ou não? Por quê? E em relação à questão da mudança da legislação penal, né? Como é que o senhor vê isso? E de execução penal também? Bom, pena de morte, começando de cima para baixo. A pena de morte, ela não tem volta. Não tem volta. Nos Estados Unidos, onde até hoje a pena de morte existe em vários dos estados, ela vem sendo abandonada porque ela não chega a intimidar ao ponto de abaixar o índice de incidência de criminalidade. Estão lá com 70%, então não funcionou. Muitos estados estão postergando ao máximo a aplicação, a execução da pena de morte. E o ano passado, se não me engano, foram 3, e esse ano já teve um caso que fizeram a revisão. Eu acabei ficando contra. A formação, aquele negócio de faculdade, a gente estuda, vai ser por esse caminho, não tem que pôr pena de morte. Depois que a gente começa a conhecer mais o crime e o criminoso por dentro, conhecer as razões, o que fez a pessoa chegar a esse ponto, a gente começa a repensar. E olhando o caso dos Estados Unidos, onde eles estão pondo em liberdade gente que está presa há 30 anos esperando a execução e depois vão verificar que ela é inocente.
apareceu o verdadeiro criminoso ou refizeram as provas todas. É um risco muito grande de muito cometer grande. injustiça. Parece que uma estatística que levantaram, 26 pessoas que foram executadas executadas descobriram que eram inocentes posteriormente. Exatamente. Houve uma injustiça absurda. Exatamente. Não tem reparação. E isso é uma mágoa que a família, que os descendentes vão levar. Pegando carona na pergunta do Paulo, como é que o senhor viu esse caso da Indonésia? A execução do brasileiro, que foi executado depois de 10 anos, e o outro preso, está e lá o na próximo fila deverá esperando a ser vez dele. executado. Como é que o senhor... Bom, sendo muito breve, que o nosso tempo está se essa é a legislação deles. Então eu acho que... O presidente Dilma tentou reverter esse processo, não conseguiu, o presidente foi intransigente, não abriu mão da condenação e da execução do brasileiro. Eu acho que eles estão certos. A legislação. A legislação. A lei é essa. Os brasileiros sabiam que era isso? Sabiam. Tanto que levaram a coisa bem escondida e mais de uma vez. E nesse caso prova a culpabilidade, né? Exatamente. Não corre-se o risco de executar o inocente. Eu não vejo o risco de inocente. Agora, por que não deixa o sujeito lá 20, 30 anos preso? Bom, a Indonésia, o povo da Indonésia não é obrigado a custear esse sujeito. Tem esse outro lado, ele não é daqui, sabia que não podia, por que ele vem trazer droga aqui para nós? Ah, mas aqui todo mundo usa droga, vai ser problema deles lá. Agora, nós aqui vamos sair do Brasil para traficar para lá, levar 15, 20 quilos de droga, sabendo que não pode, sabendo que eles são rigorosos, assumiram o risco. Eles puseram o pescoço na guilhotina. Eu não vou criticar, não vou achar que ele não deve executar, não. Eu acho que é a lei deles, é o costume deles, a gente tem que respeitar, assim como eles têm que respeitar o nosso. Perfeito. Se a gente falar, olha, vocês não vão trazer as drogas novas que vocês desenvolveram aqui para o Brasil também, não, senão vocês vão cair aqui, vão ficar presos aqui também. Temos pouquíssimo tempo, doutor Silvio. Como é que o senhor vê, por que tanta falta de juízes e desembargadores? São 5 mil, Paulo, pela sua pesquisa. Há um déficit de 5 mil magistrados que estão fazendo falta nos tribunais. Federais e estaduais. Exatamente. Como é que o senhor vê isso? Bom, as faculdades não preparam, com raríssimas exceções, não preparam nenhum estudante de direito para ser juiz. Exige muita qualificação? Exige muita qualificação e é uma vida muito difícil. Se alguém, como tem muitos, são funcionários de cartório, por exemplo. O senhor diz que é uma vida muito difícil, em que sentido? Muito trabalho? Tudo. O juiz é um sacerdote. O verdadeiro juiz é um sacerdote. Ele é juiz 24 horas por dia, 365 dias por ano. Ele tem que sonhar juiz. Eu, por exemplo, sempre frequentei clube, tenho amigos, companheiros de tênis, companheiros de piscina. Não é? Eu procuro viver como se fosse uma pessoa comum, mas sabendo que eu sou juiz e sempre tendo que ter um comportamento, assim, vamos dizer assim, ilibado. Né? Ó, tá vendo? Ele é juiz, mas olha, essa bola foi fora, ele está dizendo que foi dentro. Né? Não pode. Às vezes eu perdi o ponto, perdi o game, o jogo, o campeonato, mas não, a minha bola foi fora. Nem no jogo o senhor pode blefar? Não pode. Porque a gente é olhado assim. Exatamente. Eu olhava o meu pai, olhava os meus conhecidos, amigos do meu pai, etc., do meu avô, conheci inúmeros desembargadores e ministros, amigos do meu avô, inclusive o Alckmin. Qual é a recomendação que o senhor faz para os estudantes de direito, aqueles que querem ser juízes? Que pense bem, se tem mesmo a vocação. E o salário é bom, né, doutor? Hoje está bom. Hoje está bom. É muito boa. Porque quando eu comecei... Precisa ser boa. O sacerdócio tem que ser bem pago e bem remunerado. Então tem independência no julgamento também. Exatamente. Tranquilidade. Para não ter vontade de olhar para o lado. Mas se as faculdades... Outra coisa que no GAGE e na PAMAGE a gente faz. É um negócio muito interessante. Até bom de um dia vocês... Julgado simulado de segunda instância. Porque o famoso júri simulado, o julgamento do Calabar, como a gente fazia até no colegial, né, traiu lá os brasileiros contra os holandeses, tá, vamos julgar e tal. No meu curso clássico, julgamos o Calabar. E ele foi absolvido.
Foi absolvido. Foi executado. É outro que foi absolvido. Né? Sem dúvida. Errado. Veja, voltando a essa questão anterior. Né? Mas nós vimos que as faculdades do interior não têm oportunidade de levar os alunos para o Tribunal de São Paulo e assistir um julgamento da corte. Hoje ainda tem televisão, mas a televisão mostra um trecho, não mostra o julgamento como um todo, o debate, a justificativa, né? Então, um dos colegas, no tempo ainda do primeiro alçada, vimos um drama de um advogado do interior, já antigo, muito bom advogado, mas que nunca tinha ido lá e nunca tinha feito uma defesa, uma sustentação oral no cível do primeiro alçado, uma batida de cara, uma coisa assim. E foi, vamos dizer, um fracasso. Ele foi fazer a saudação, que é uma tradição da abertura, ele se estendeu demais e perdeu tempo de defender o cliente. Perdeu a ação. Perdeu a ação. Quer dizer, perdeu o recurso. Né? Agora não se perdeu a ação, não. Aí nós começamos lá, os colegas, os juízes todos, nós fomos discutir, meditar sobre aquilo. Porque essas coisas chocam a nós, juízes. Por que ele falhou na defesa? Foi por isso, por aquilo, porque ele talvez não soubesse controlar o tempo, essa coisa. Então nós resolvemos combinar com colegas que um deles que era diretor da Faculdade de Direito de Bauru, onde eu tinha estudado, né, faz uma experiência lá, monta lá uma sala, como essa aqui do tribunal, e nós vamos pegar um processo de verdade, mas já julgado, e que eles não saibam, e vamos lá e faremos o julgamento lá. E aí começou, aí espalhou. Depois acabou o tribunal de alçada e pararam com isso. Mas um desses juízes, desses colegas de alçada, que hoje também estão no GAGE, ele está retomando. Ele já contatou, são 75 faculdades de interior, de direito pelo interior afora. E nós vamos fazer os julgamentos simulados de novo nessas faculdades. A de São José, por exemplo, também tem a sua sala, porque a sala do júri, esse júri comum de homicídio, essas coisas, quase todas as faculdades têm essa salinha. Menos a de tribunal, que tem aquela bancada com pelo menos 5 julgadores, né, que é a composição de uma Câmara, a posição lá, a bancada para defesa, para acusação, todo aquele aparato. Então hoje a gente combina com a faculdade, ela monta e nós vamos lá com um processo de verdade e mostramos como é que se faz. Dr. Jaime de Oliveira, na sua gestão, está indo no 2º ano à frente da presidência da PAMAG, está fazendo um trabalho muito interessante no interior do estado de São Paulo, visitando as cidades do interior, que eu acho que é muito importante e ver o encontro exatamente do que o senhor está colocando agora. Na semana passada... Não é, Paulo? Você acompanhou também esse processo de visitação que ele está implementando no interior do estado. Eu tive uma reunião com o Jaime na semana passada e ele levantou essa questão. Então, nossa... Não se preocupe. Eu até apertei aqui o desligue. Acabou? Sim. Na semana passada eu conversei com o Jaime sobre isso. Então nós vamos aproximar o GAGE e a PAMAGES nessa visitação ao interior, que ele tem feito muito, com pessoas do GAGE para visitar faculdades, etc. Perfeito. Doutor Silvio, muito obrigado. Nosso tempo terminou. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Paulo. E meus votos de sucesso, que o senhor consiga, depois dessa divulgação, ampliar o espectro de atuação das APACs em todo o Brasil. Muito obrigado. Do GAGE e da PAMAG. Exatamente. O Primeiro Escalão volta na próxima terça-feira, às 4 horas da tarde, ao vivo. Obrigado e até lá.